paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de... Boa noite a todos e boa noite a todas. É sempre uma alegria, mais do que uma alegria, uma honra e uma emoção. Se eu me emocionar ao longo da noite, não se assustem. A gente, quando olha vocês aqui, vibrando positivamente por todos nós, quando a gente olha assim na plenária, família da gente, amigos de longa caminhada, do trabalho da vida, do trabalho da seara espírita, amigos novos, a gente não tem como não ficar emocionada. Então, a gente agradece inicialmente muito a Deus essa honra dessa oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradece a honra de vocês aqui, porque sem vocês eu estaria falando com certeza, para quem eu não iria ver, pela total incapacidade dessa potencialidade. Mas é uma honra ter vocês aqui. Inicio, já que nós vamos falar de ato de amor, agradecendo a Deus, novamente, essa oportunidade. Eu fiz uma relação de agradecimento, já que a gente vai falar de evangelização, eu não podia me furtar a agradecer aos espíritos voltados à área de educação. Nós temos muitos espíritos voltados à área de educação. Nós temos muitos espíritos que trabalham pela evangelização desta casa, de cada foco de luz, pelo amor de Jesus, espalhados sobre todo o planeta. Agradecer à família. Minha mãe está aqui, foi minha primeira evangelizadora. Porque quando a gente nasce num lar espírita, a gente não é melhor que ninguém. Nem melhor, nem pior. Mas já nos foi dada a oportunidade bendita de conhecermos a possibilidade, dentre outras, de que o amor é tão grande que mata a morte. E que não existe morte. Existe, né, uma separação temporária, estágios diferenciados. É uma doutrina tão bendita que nos faz perdoar. Sabe por quê? Porque a gente entende que se o outro hoje se equivoca, em algum momento nós assim também estivemos. E a possibilidade das idas e vindas nos permitiram aprender e amar e aprender a amar. Agradeço uma pessoa que talvez os senhores não conheçam, mas eu vou falar porque já se encontra na pátria espiritual. Ela foi esposa do presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Luísa Moinho Pérez. Falo porque eu acho que é importante, para quem vai falar de evangelização, lembrar das histórias. Ela, todo sábado, vinha para Arraial do Cabo e ela trazia Dona Luzinha Moinho Pérez, esposa do seu Floriano Moinho Pérez. E ela tinha uma casa em Arraial do Cabo, eu era da Casa do Caminho, vou agradecer também à Casa do Caminho, que antes, muito antes de ser a casa onde é hoje, que está por reformas, aumentando, era uma casa efetivamente no caminho. Era o valão e a casa ficava embicada, assim, mal passava um carro apertadinho, o resto da casa ficava para cá, era uma casa no caminho, mas que fazia uma obra lindíssima, como até hoje faz, então, nossos agradecimentos. E ela vinha, e ela trazia aquela quantidade de historinhas de Jesus, era a escola de moral cristã. Aquelas historinhas de Jesus me fazia pintar aquilo, porque ela me botou a evangelizar com 13 anos. Então, com 13 anos, podia chover canivete, podia sábado à noite para qualquer... Bem que naquela época a gente também não saía até as tantas, mas enfim, qualquer festa que fosse. 8 horas da manhã, de domingo, tinha que estar lá evangelizando. Então, minha gratidão é ela. Porque foi ensinando, né, a que eu pintasse cada historinha daquela, que eu conheci as histórias de Jesus profundamente. Né, a Casa do Caminho, a Dona Elase, que também os senhores não conhecem, mas foi minha primeira evangelizadora. E era uma evangelização que eu amava. Não só pelo conteúdo, como era uma evangelização que reunia os trabalhadores da casa, os filhos dos trabalhadores, como uma população bem carente. E tinha uma sopa. Gente, o que era aquilo, aquela sopa?
Nunca me esqueci, adorava ficar até o final para tomar sopa. Por mais que falasse, mãe Olívia, aquela sopa dos pobrinhos. Eu falei, eu também estudo lá. E ficava lá para tomar a sopa. Mas não era pela sopa. Eu hoje entendo que, para além dos elementos que compunham aquele alimento, tinha alguma coisa muito mais importante, muito mais significativa, que me unia. E eu lembro daquelas crianças que ali estavam. Sei o nome de algumas delas. Então, minha gratidão a cada uma delas. Minha gratidão, amor e caridade também, que eu passei uma época de juventude lá, e não tenho como não agradecer. E meus agradecimentos a esta casa. Eu vim para essa casa, trazida por minha mãe, quando eu era muito pequena. Vinha do Arraial do Cabo, não tinha Casa do Caminho ainda. E depois eu vim para cá com os meus filhos. A minha mais nova, né, as minhas filhas estão aqui presentes. A minha mais nova não tinha nem idade para evangelizar ainda. Aí eu fui para o grupo de pais, ela ficava lá, no grupo da evangelização. E voltava, ficava mais indo, voltando para o grupo, né, para ficar perto, do que propriamente estar lá. Mas nesse primeiro ano eu fiquei coordenando não, eu fiquei participando como pai do grupo de pais. Nossa, que aprendizado. No ano seguinte, comecei a evangelizar. E evangelizei até há 2 anos atrás. Primeiro, trabalhei muitos anos com crianças, depois com os adolescentes, né, quando eu saí da evangelização, até porque a gente pega outras frentes de trabalho, tem que dar espaço também para os mais novos, né? Eu estava com um grupo de mocidades, então, a cada um deles, o meu muito obrigada. Então, eu estendo agora os meus agradecimentos aos pais que confiaram a cada sábado seus filhos aqui conosco. Aos evangelizandos, que eles não têm noção de quantas e quantas vezes eu fui evangelizanda deles. E eles, os meus evangelizadores. E aos meus amigos evangelizadores desta casa, que hoje estão aí presentes, com camisa da evangelização, vestindo efetivamente a camisa. Eu queria que vocês se levantassem. É uma honra ter vocês aqui. Meus agradecimentos para sempre. E não posso deixar de agradecer aquelas pessoas que me trouxeram, que me botaram no trabalho. Às vezes, quando as pessoas falam assim, vai fazer isso, eu fico assim, a minha pessoa vive jogando trabalho para cima da gente, né? Quando Cristo chama, não se pensa 2 vezes. Eu aprendi essa musiquinha para ensinar para os evangelizandos. Quando Cristo chama, não se pensa 2 vezes. Vem depressa ao trabalho, vem depressa, vem. Não é assim? Então, chamou, eu tive que ir. Fiquei 1 ano no grupo de pais, no ano seguinte, Helena falou assim, está fazendo o quê aí? Só ouvindo, vamos trabalhar. E fomos para o trabalho. E a cada sábado aqui presente, eu vou dizer a vocês, foi um presente na minha vida. Eu abro o nosso estudo da noite, fazendo esses agradecimentos, porque eu não podia me furtar, eu estou falando de amor, e eu devolvo a cada pessoa dessa o meu amor. Vamos lá. O controle não está bom, não. A gente vai falar um pouco de tecnologia. Ai, foi. Falei mal dele, ó. Mas vamos lá, a gente vai começar com um poema lindo. Prestem atenção no que ele diz. Ao contemplar a vastidão do espaço, em bela noite um sábio refletia: de que me vale toda esta ciência, se o mais das vezes falo o que não faço? Então ouviu a voz que lhe dizia: é preciso coerência. E disse ao vento, com estardalhaço: de que me vale, ó Deus, tanta teoria? E ouviu de novo a voz que bem sabia provir de sua própria consciência, que novamente a sós lhe repetia: é preciso coerência. Eu bem sei disso, mas o que queria para, envolvendo todos num abraço, poder lhes alertar sobre o que eu via, é ter como Jesus a presciência. Mas a voz implacável insistia: é preciso coerência. Então compreendeu o que não via. Ninguém alcança a luz sem persistência. Tão bem como saber, Jesus fazia. E nisso estava toda a sua ciência. Pois para alguém segui-lo, passo a passo, é preciso coerência. Esse poema, ele se encontra no Reformador de abril de 2009. E é disso que a gente vai falar, de coerência. Se a gente fala de processo de educação,
A gente tem que falar de educação com coerência. Porque, olha só, o que adianta eu falar e não fazer? Não é isso que está dito no poema? Porque muito mais do que falar, Jesus fazia. Então, vamos lá. Evangelizar um ato de amor. Bem, todo mundo acompanhou esse caso, não acompanhou? Eu vou tentar ficar sem isso quando der. Médico foi esfaqueado quando andava de bicicleta na lagoa. Segundo a Polícia Civil, foi abordado por 2 adolescentes. Mesmo sem reagir, foi atacado na barriga e no braço. Todo mundo acompanhou isso, né? Então, vamos lá. Aumenta o número de apreensão de menores na região dos lagos. Não é InterTV não, tá, gente? É fato. Nós temos um grande número de menores usuários participando do tráfico de drogas em todas as cidades, além daqueles que praticam roubos e furtos. Quem fala isso é o tenente-coronel do 25º Batalhão de Polícia Militar. Ostentando armas, meninos com idades entre 12 e 17 anos atuam como soldados do tráfico. 12 e 17 anos. A gente não está aqui, está falando aqui de evangelizar. Não vamos aqui discutir acerca de maioridade penal, de nada disso. Mas são assuntos para que possamos refletir. Nunca pensei que estaria aqui. Pensava que nunca iria acontecer comigo. Um menino, hoje tem 18 anos, foi apreendido aos 17 anos. Bem, esse texto que eu vou apresentar para os senhores, eu já apresentei aqui algumas vezes. Ele não é atual, mas parece ser. Eu não sei se vocês lembram, mas ele está, é um trechinho do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, escrito no século XIX. Século XIX. E ele diz o seguinte: a história é sempre a mesma. Essas pobres criaturas, carecendo de apoio, de guia, de abrigo, ficam ao léu. Quando fala ficam ao léu, eu fico pensando naquele barquinho sem vela, sem rumo, sem leme. Eu não entendo de navegação, mas que vai, a onda bate, leva, e que não consegue ter um norte, não consegue ter um caminho. Ele vai para onde o barco e o vento levam. Quem sabe está indo cada uma para seu lado, mergulhando na fria bruma que absorve tantos destinos solitários. Morre nas trevas, onde na sombria marcha do gênero humano desaparecem sucessivamente tantas cabeças desafortunadas. Parece que a gente está falando da atualidade, não é? A história é sempre a mesma. Victor Hugo disse isso. Desmistificando, os adolescentes cometem 1% dos crimes, mas são vítimas de 36%. A gente se pergunta, são almas, o Victor Hugo vai falar sobre isso, almas divinas, às vezes com projeto de vida divinos, e que são perdidas nas brumas de léu em léu. Enquanto por efeito de leis e costumes houver exclusão social, eu grifei. Quando a gente fala exclusão social, a gente fala exclusão de todas as sortes. Não é só o pobre que não tem acesso a algumas questões, não. Nós falamos de todos que, por alguma questão, não acessam, inclusive, ao conhecimento da vida de Jesus. Essa oportunidade bendita de conhecer o maior educador que o planeta teve e tem. Nunca vai ter outro igual. Jesus. Forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino. Quer dizer, nós, humanidade, também somos responsáveis por essas vidas que são divinas e que são perdidas por humana fatalidade. A gente volta ao poema, mas para seguir tem que ter o quê? Coerência. Como é que a gente fala de coerência numa época que a gente tem tanta tecnologia, tanta ciência, tanto conhecimento, tanta religião por aí? E o que está acontecendo? Que os nossos jovens ainda estão sendo almas perdidas de léu em léu. Esse trecho é o trecho de uma tese de mestrado de educação, novos desafios dos jovens da atualidade.
E olha o que essa educadora fala. São visíveis as transformações pelas quais o mundo passa no século XXI. Inegável. Inegável. Hoje a gente pega um telefone aqui, fala com o Japão, em qualquer canto do mundo, e tem tecnologia muito mais avançada que a gente nem sabe, né? Esses jovens também descobrem cada coisa que a gente não tem nem ideia. Século XXI. Trazendo fortes impactos e afetando a vida de muitas pessoas, especialmente dos jovens, sendo cada vez mais atingidos na sua forma de socialização. Alguma novidade que a doutrina espírita já não tenha nos dito? Na relação que estabelece com a educação e o trabalho, nos seus modos de vida, nos seus pensamentos. Eu achei interessante isso. Porque a doutrina nos fala que nós temos que educar, inclusive, os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento é uma força motriz. O universo foi criado pela força do pensamento do Pai. E quando ela fala, olha, né, eles estão com dificuldades, inclusive, em relação aos pensamentos. Perdem, assim, muitas vezes, a ideia de que são responsáveis pela sua própria história. Faltam-lhes perspectivas para o futuro. E aí, às vezes, a gente não traz o filho à evangelização, porque, quando ele crescer, eu deixo ele escolher a religião dele. Primeiro, nós não podemos garantir que eles vão crescer. Eu já contei uma história aqui, mas eu vou contar novamente. Uma evangelizadora, ela tinha uma temática a trabalhar na aula seguinte, né, com os jovens de mocidade. E quando ela sentou a casa dela para fazer o planejamento, ela não conseguia planejar, porque tudo que ela abria falava sobre desencarne. Se ela ligava uma palestra, falava sobre desencarne. Tudo que ela acessava falava sobre desencarne. E ela falou, meu Deus, mas eu não posso. Quando ela via, ela estava lendo sobre desencarne precoce. E ela falou, mas eu não posso, meu tema não é esse, eu tenho que seguir o currículo. E assim ela fez, insistiu, fez a aula sobre o currículo dela. E foi, com o material embaixo do braço, para a aula dela, na evangelização, porque o assunto do dia não podia perder. Era aquele assunto. E ela começou a discorrer, né, sobre o assunto a qual ela havia estudado. E em um determinado momento, um jovem perguntou, fulana, me fala aqui, o que acontece quando a pessoa desencarna muito jovem? E a criança? E um começou a perguntar, outro começou a perguntar, outro começou, ela falou, não tem jeito, não dou mais conta. Fechou o material e sentou com os jovens e começou a conversar sobre o desencarne. Como se processa, falou de André Luiz, falou de tudo que a doutrina nos coloca, leu o Livro dos Espíritos. Enfim, a aula transcorreu maravilhosa, todos perguntaram, todos tiveram as suas dúvidas saciadas. E eis que durante aquela semana, um daqueles jovens desencarnou. Já na aula seguinte não estava mais encarnado, presente aquele grupo. Não podemos garantir que não tivesse desencarnado. Então, olha só. Primeiro, que nós não podemos garantir que vão crescer e vão estar. Segundo, por que eu vou furtar de dar aos meus filhos o melhor alimento? Não estamos falando aqui que a doutrina espírita, vamos lembrar, é melhor ou pior. Não é disso que nós estamos falando. Mas ofertar Jesus em abundância. Por que não dizer, filho, nós estamos na carne, mas não somos carne, somos espíritos. E nós estamos aqui para um processo evolutivo. E que uma vida passa muito rápido. Gente, ontem era janeiro. Já estamos em agosto. Daqui a pouco a gente está tocando o sino de Natal, com os evangelizandos, todos aqui cantando no final do ano. A vida é muito rápida. A vida é muito rápida para que a gente perca tempo de mostrar, de apresentar Jesus. E aí vem uma educadora e fala isso. Que eles são responsáveis pelo próprio futuro e estão sem perspectivas para o futuro, o que é muito ruim. Porque uma pessoa sem perspectiva, ela se entrega a situações muito sérias, que vão fazer com que ele se comprometa, às vezes por 2, 3 encarnações. O índice de jovens em suicídio é muito grande. O índice de jovens com depressão, com tristeza profunda, é muito grande. O índice de jovens que estão não se sentindo amados é muito grande. Por isso que a evangelização é um ato de amor. Antes de qualquer conhecimento acadêmico, nós temos que amar essas pessoas. Esses indivíduozinhos, não é de forma pejorativa, é com o maior carinho. Nós temos que amar essas pessoas. Não tem mais tempo para outra coisa.
É necessária a tecnologia, é necessária a inteligência, mas a missão do homem inteligente na Terra, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é para muito além do seu ganho pessoal. É um compromisso com a natureza, é um compromisso com o planeta e com a população do planeta. E é isso que nós temos que dizer para esses jovens. Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, fala palavras bem parecidas com aquela professora. Ela diz que, à medida que a ciência e a tecnologia ampliaram os horizontes do conhecimento humano, vêm surgindo audaciosos conceitos comportamentais, derrapando em abusos intoleráveis. Nesse sentido, as grandes vítimas são os jovens que, imaturos, se deixam atrair. Então, olha só, às vezes a gente fica assim, leva um dia inteiro para falar assim, filho, vamos à evangelização? Leva um dia inteiro para falar assim, filho, vamos ao centro assistir uma palestra? Né? Fica às vezes com vergonha de falar, às vezes até um incômodo. A gente não tem que se incomodar. Sabe por quê? Porque o mundo invade. O mundo invade e a gente permite. Eu vou dizer uma coisa para os senhores e para as senhoras aqui presentes. Eu não estive na palestra da quarta-feira da Jaqueline, mas eu soube que ela falou isso, sobre os nãos. Quanto não? Não com amor, não com carinho, não explicando, mas não com firmeza, que a gente poderia ter dito mais e não disse. Imaturos se deixam atrair. Bem, eu não vou ler, mas aí está a Joana de Ângeles falando, são materiais que eu já apresentei aqui também, mas trouxe para a gente refletir. Esse é o painel da atualidade. Ciência e tecnologia não transformando o ser humano, civilização que avança tecnologicamente, mas não avança ética e socialmente. Então, os nossos meninos têm, assim, computadores de último tempo. Esse dia eu estava até no Facebook isso. Que mundo que nós estamos? Os pequenininhos com tablet e as mães desenhando, pintando, né, colorindo, né, que voltou essa moda agora. Então, assim, de último tempo e o mundo nessas condições, né? Apesar de todos os temas de responsabilidade social, a discriminação de raça, religião ainda continua. O número de pessoas, desde jovens, que ainda vêm a óbito por discriminação, porque escolheu a religião tal, porque a orientação sexual é tal, ou porque, enfim, gosta mais de vermelho do que do amarelo. É o painel da atualidade. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal. É preciso coerência. Que lógica que eu tenho? Avanço tecnologicamente, cientificamente, e não avanço moralmente. Aí, ó, novamente, fome, desnutrição. Isso é o que os nossos jovens veem. Doenças, apesar de toda a tecnologia, aproximando as pessoas. Eu falava sobre isso, né? A gente pode estar aqui, está falando com o Japão. Mas, na verdade, as pessoas estão cada vez mais distantes, aumentando muito, gente. Eu andei lendo sobre isso. O número de jovens que procuram relacionamentos virtuais. Isso tem que ser pensado. O ser humano amedrontado, foge da convivência direta, e está lá embaixo, ó. Mais insensíveis às emoções, ao sentimento de amor, de ternura, de compreensão, de perdão, de fraternidade. Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles. É preciso coerência. Olha só, a gente sempre diz, eu era pequena, já ouvi os professores da escola falando, vocês são o futuro da nação, vocês... Eu acho isso muito temerário, eu acho até covarde. Que futuro é esse que eu estou cobrando dele se eu não estou plantando a semente agora? A responsabilidade é nossa, de pai, de mãe, de professor, de educador. Não estou dizendo que em sala de aula a gente tenha que trabalhar religião. Mas o sentimento de religiosidade, sim. Porque o sentimento de religiosidade perpassa pelo respeito ao outro. Respeito é o máximo do amor que nós podemos ter. Respeito ao que o outro pensa. É ouvir o que o outro pensa, até para a gente avaliar se o que a gente está pensando está correto, ou até para agregar valor ao que a gente está pensando. Não foi à toa que Deus nos fez com essa diversidade. Falta de coerência. Aí, ó. Isso aí nós já vimos, já passou, acho que eu voltei o negócio errado. Coerência. A gente aponta o que o outro tem que fazer, eu digo faça isso e eu não faço isso. Então, coerência é isso. O que é a religião? O que a educação diz para a gente? Que a gente aprende mais com exemplo do que com palavras. Não é isso? Eu estou falando aqui. Por mais que eu falasse a língua dos anjos, se eu lá fora não tiver uma conduta de amor e de respeito,
eu nada seria. Não sei, eu sou aprendiz, como todos nós. Mas é o que eu tenho que me esforçar para ser cada vez melhor. Atualidade. Luta pelo prazer, a conquista dos espaços siderais. Não é isso que a gente busca? Tem gente pagando para fazer uma viagem para Marte, se não me engano. Não é isso? Pagando não sei quanto lá para ir para Marte. Próxima encarnação, as outras, eu conheço Marte. Agora, desencarnado, a gente pode ir lá conhecer Marte, né? E para não voltar. Mas não faz o que Carlos Drummond de Andrade disse, a dangerosíssima viagem de si para si mesmo. Não se conhece. Não viaja para dentro de si mesmo para saber quem é, do que gosta, do que deseja, de onde veio, para onde vai, o que faz na Terra, quais as metas a perseguir, né? O que sonhos. Ah, mas já está com 98 anos. Quem diz que a pessoa com 98 anos não tem sonhos? Eu fiquei sabendo de uma pessoa agora com 80 e poucos anos, 90, que terminou a faculdade, eu não lembro qual o curso. Eu não ouvi, que bom, a pergunta. Não sei para que fez. Porque eu ia dizer, querido, na próxima já vem pronto. Né? Na próxima já vem pronto. Ou com um saber bastante considerável. Perde-se nas mesquinharias do cotidiano. A gente perde tempo com coisa pequena. E não vê que a meta está lá embaixo. Viaja nas estrelas, mas não convive no próprio lar. É a pessoa mais popular. Mas não vive em família. É uma coisa a gente pensar também. Né? É o super na escola, mas não convive em família. Busca incansavelmente a fortuna material, mas não se satisfaz quando alcança. Falando, vai para o céu, o que Drummond falou. Vai para a Lua, domina a Lua. Vai para Marte, domina Marte. Vai para o interior da Terra e domina. Mas não domina a si mesmo. Então, o que está externo não satisfaz, não faz dele uma pessoa melhor e feliz. Tem prazer em divulgar os escândalos. Uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Nós temos instrumentos que inclusive foram citados numa mensagem de Joana de Ângeles, como Twitter, Facebook, todos esses mecanismos, e que nós temos que pensar o que a gente coloca ali. Porque aquilo é um veículo potencial de amor e de evangelização, que muitas das vezes a gente faz o quê? Fica publicando escândalos. Nossa responsabilidade. Tem conflitos internos. Com certeza nós os temos. Nós estamos falando isso não dos outros, nós estamos falando disso de nós mesmos. Porque os evangelizandos não são só as nossas crianças, os nossos jovens. Cada um aqui, que faz parte do grupo de estudo, está sendo evangelizado, porque evangelização é evangelizar almas em qualquer estágio que se encontre, de idade. Então, estou falando de mim também, de todos nós. Tem problemas com alcoolismo, tudo errado, drogadição, sexo sem significado. Pedimos o porvir e arruinamos o presente. É isso. Você vai ser o futuro da nação, mas eu não estou dando a atualidade, eu não estou dando sustento, eu não estou dando solo, eu não estou impulsionando ao bem. Como é que ele vai ser o porvir, o futuro? Engrinaldamos, gente, essas palavras difíceis, de Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, tudo isso é fala dele. Engrinaldamos a forma, quer dizer, nos preocupamos com a beleza estética e pervertemos a consciência. Ensinamos o verbo acadêmico aprimorado, mas não na intimidade usamos a palavra degradada de baixo calão. Então, a gente quer que o nosso filho seja o melhor aluno da universidade, que tenha todos os títulos do mundo. E quando ele for doutor, que subir à plenária para falar para aquela multidão, ele fale de uma forma que ele use palavras científicas, que só ele tem aquele conhecimento. Mas no dia a dia, nós nos relacionamos com palavras desrespeitosas. Desejamos que sejam virtuosos, mas ironizamos quando não tem atitudes animalizadas. Hoje em dia eu não vejo muito isso não. Quer dizer, também estou um tempo afastada do dia a dia de sala de aula. Mas a gente ouvia. Se apanhar na escola e não bater, vai apanhar em casa. Não é isso? Está chorando por quê?
Não é o homem, não? Desse tamanho. Então, eu quero que ele seja elevado. Mas eu cobro dele uma atitude animalizada. Ele tem que ser o macho. Ele não tem que ser o homem. Ele tem que ser o macho. Abandonamos e criticamos a conduta. A gente não educa, larga para lá, larga na mão de terceiros. Terceirizamos a educação. Divaldo fala isso. Terceirizar a educação. Depois a gente critica porque eles são assim. Exercemos a indiferença moral, que intensifica a ansiedade, a repetir a ansiedade, aí, a solidão e o medo, perdão. Então, na verdade, é isso. O que nós temos que oferecer? Não é indiferença, é presença, é conhecimento de Jesus para dar solidez. Pois, para alguém segui-lo passo a passo, é preciso coerência. Agora a gente vai dar um pouco de colorido, né, nas nossas imagens. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala de evangelização, a gente fala de amor, o solo floresce. Às vezes, por mais endurecido que ele esteja, ele floresce. Eu não vou ler, não. Essa aí foi uma pesquisa feita com jovens em 22 de julho de 2013. E eu trouxe algumas informações. Que a gente fala assim, jovem também não quer nada. Eles querem. Eles estão, às vezes, sem norte. E olha que interessante. Nessa coluna de cá são jovens. Na coluna de cá são não jovens. O que está em vermelho significa que o jovem se preocupou mais que os adultos. Então, o jovem se preocupa mais com educação de qualidade, com oportunidade de trabalho, melhoria de transporte. E o outro, ele está abaixo, mas está quase igual. Proteção de rios, oceanos e florestas, acesso à energia em casa, fim do preconceito e discriminação. E uma questão interessante, isso é tão subjetivo, porque a falta de água ele sente no dia a dia, a falta de energia, de internet, né, uma coisa que eles querem acessar. Mas a questão da discriminação eu acho extremamente interessante. Liberdades políticas, acesso ao telefone e à internet. Então a gente observa que os jovens, isso aí são jovens de comunidade carente de várias idades. Se não me engano, de 12 até 17 anos, não me recordo. Então, assim, a gente vê que quando é possibilitado a eles, que eles dão respostas para a gente positivas, às vezes vão além do que a gente pensa naquele momento. E aí a gente vem aí com esse sociólogo que diz para a gente, o que se faz agora com as crianças é o que eles farão depois com a sociedade. Não é isso? A gente fala agora, a gente volta lá naqueles garotos que estão matando, né, que estão traficando. O que nós fizemos com eles há 12 anos atrás? Há 11, há 10... Né? Nós não somos nós aqui, todos nós, sociedade. Né? Essas famílias frágeis, a sociedade frágil. Perguntaram ao eminente cientista Jung, Carl Gustav Jung, se ele acreditava em Deus. E ele simplesmente respondeu, eu não acredito, eu sei. Acreditar é passageiro. Eu acredito piamente, todos os dias de minha vida, que o meu time vai ganhar, é isso? Que eu vou fazer alguma coisa que eu queira, que eu vou emagrecer. Acreditar passa. Saber não passa. Quando eu sei que Deus existe, ele começa naquele momento a habitar dentro de mim. Não que ele não habitasse antes, mas naquele momento eu permito que ele se desenvolva. E não é um religioso que falou isso, é um sociólogo. Uma pessoa que questiona o pensamento, os relacionamentos sociais. Eu sei que Deus existe. O dia que o jovem tiver certeza que Deus existe, e olha só, volta a falar, a gente não está falando de falta de religião, não. Porque nessas comunidades tem muitas entidades religiosas. Viver a religião, eles estão vivendo. Viver Deus presente na natureza, no próximo, eles ainda não alcançaram. É isso que Jung falou. Bem, isso aí eu vou ler, porque é de uma pessoa muito interessante. Muito querida de todos nós, a quem nós temos muita gratidão também, que escreveu isso como educador, que foi e que sempre, né, desencarnou sendo, e que, para todos nós, se chamou de Allan Kardec. Ele disse como educador, é um texto dele, quanto educador, disse o seguinte, a educação moral depende de uma multidão de coisas, né, que parecem minuciosas e que, no entanto, têm uma grande influência.
principalmente numa idade em que o caráter, semelhante a cera mole. Olha só. Nós sabemos que a criança, que nós na Terra temos um período longo de infância, porque eles vêm com essa possibilidade como uma cera mole. Aí vocês falam assim, Olívia, mas o espírito já viveu, já traz inúmeros equívocos do passado. Sim. Mas ele vem como uma cera mole para que a gente possa moldá-lo. Ofertar para ele o que Jesus nos ofertou, a outra face. Se ele traz a face da violência, da tristeza, do sofrimento, dos equívocos, vamos apresentar para ele a face do otimismo. Vamos tirar a face da culpa e apresentar para ele a face da responsabilidade, envolvê-lo numa ação de transformação pessoal. É suscetível de receber todas as impressões. Frequentemente, um vício se manifesta numa criança sem que possamos conhecer-lhes a causa. Então, jogamos a falta sobre a natureza, né? A culpa, nasceu assim. Enquanto ela provém, talvez, de uma impressão que recebeu e que se poderia ter evitado com mais precaução. Nasceu com essa tendência. E, às vezes, não foi isso. Às vezes, ela adquiriu aquela possibilidade nos nossos próprios convívios. Isso significa que o menino que faça um equívoco bastante grave, que os pais fizeram isso? Não. Nós estamos afirmando isso. Mas não demos dados, não demos instrumentos para que ele visse a vida de uma outra forma. Aí, ó. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? É de aperfeiçoar. É porque nesse período eles estão mais acessíveis, né, a mudanças, impressões nossas. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter durante todo o tempo, de conversar com o bebê desde o ventre, de falar de amor, de acolher essa criança, de evitar que ele escute palavras que depois eles vão levar tapa na boca, pimenta, porque estão falando. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem. Então, por que a gente está aqui? Para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, vamos ofertar às nossas crianças tudo o que for melhor. Vamos ofertar a eles a vida de Jesus. Vamos ofertar para eles os ensinamentos de Jesus postulados na doutrina espírita. Todo sábado, aqui, às 16 horas. De 16 até às 18 horas. 2 horas. Que eles aprendem através da música. Vocês não têm noção de como a música movimenta a gente. As minhas memórias de evangelização eram memórias musicais. As minhas memórias de Comerge, que é aquela confraternização de mocidades espíritas que acontece todo o carnaval, são memórias musicais. Eu me emociono, as lágrimas, quando eu lembro sempre, ao final de cada dia, em especial no último dia, quando todo aquele grupo, que às vezes é um total de quase 500 ou mais de 500 pessoas, se une e dão as mãos na quadra, cantando Ismael, que é o governador do nosso querido Brasil. Que linda essa música. Quem lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe da emoção que é no momento em que Jesus convida Ismael para ser o governador do nosso planeta, do nosso país. É de uma emoção profunda. A gente vai avançar aí. Isso são textos de Kardec, ele criticando as instituições de ensino, criticando com maior respeito. E aí ele fala o tempo todo o seguinte: como que uma criança vai gostar de fazer determinadas coisas se ele é tratado com desrespeito? Se ele é obrigado a fazer, se ele é obrigado a fazer e não vê os adultos fazendo, é cobrada a ele uma coisa e a verdade, a realidade é outra. Olha aí, ó. Olha o pai comendo, olha o filho comendo. Dá para ter coerência? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não dá para ser assim, não. A gente tem que dar o exemplo. É lógico, gente, que a gente não vai dar o exemplo de Jesus porque não somos. Comer um sanduíche é bom, muita coisa. Comer uma pizza é muito bom. Mas não dá para comer pizza todo dia. Mas muito mais ainda, não dá para eu comer um sanduíche desse e botar uma alface. Olha a cara do menino. Ou senão ficar apontando, deve ser uma sopa com uma cara assim meio... Né? Ele deve ver até bichos ali dentro, né? Lagartos. Né? Não, não dá. Coerência. Coerência, ó. Olha aí os dedinhos. Né? Em qualquer idade, olha aqui, até o grandinho.
Tem que fazer, tem que fazer. Você não pode falar palavrão. E sai falando, porque tem que brigar, né? Aí, ó. Deve causar suprema surpresa o fato deles se desenvolverem vícios, que não se ignora, quer dizer, que se ignora a fonte. Uma criança pode aprender a doçura com homens que se deixam dominar por suas paixões? Pode adquirir sentimentos nobres com almas vis? Palavras de Allan Kardec quanto educador. Na verdade, não. Palavras de Hippolyte Néon, Denisard Rivaio, né? Como educador. Pode aprender a ser boa com aquele que maltrata? Pode se tornar polida, educada, como o homem que não é? Pode, uma palavra, adquirir virtudes sociais com aquele que não possui? Aí você fala assim, mas eu conheço alguns. Nasceu lá no meio da miséria e é um anjo. Gente, anjos não somos nós. Todos. Um ou outro até é. Nós precisamos uns dos outros. Para mim, evangelização, amor e solidariedade, caridade, são a mesma coisa. É ser solidário com o outro. É ser solidário com o outro. É isso, não dá para ser. Evangelizar é um ato de amor. Olha essa professora aí, lá nos antigamente, fazendo bolinha de sabão, alimentando almas numa época tão difícil, né? Alimentar almas. Nesse livro aqui, da Dora Encontre, Educação segundo o Espiritismo, tem uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá no final do livro, ela desenvolve todo o livro falando sobre educação. Tem algumas mensagens de espíritos maravilhosos sobre educação. E eu vou ofertar a vocês um que eu amo, que é da Cecília Meirelles, e que ela fala de ofertar. Ela diz, o que se oferta às crianças? Quem se habilita a ofertar à criança uma página, um verso, um dizer, que o faça com a unção de quem deposita flores no altar de uma alma? A gente fica pensando, para as religiões que ainda cultuam com todo respeito, amor, o fato de ir lá naquele altar e colocar uma flor, não é? É uma coisa importante eu cuidar da casa de Deus. E ela fala, quem for ofertar alguma coisa para alguma criança, faça com unção, como se estivesse fazendo a Deus, na casa de Deus. Quem se atreve a modelar os sonhos das novas gerações e projetar imagens que criarão atos e impulsos, pensamentos e outras criações, que o faça com a responsabilidade absoluta da beleza e do bem. Vamos ofertar para eles o nosso melhor. Pode não ser o melhor do outro, mas é o nosso melhor. Vamos ofertar para essas crianças o melhor. Se a gente vai ao mercado e compra a melhor comida, se vai à loja e compra a melhor roupa, os melhores livros, aquele caderno que é todo cheio de adesivo, vamos ofertar para ele as melhores palavras, as melhores músicas, as melhores poesias. Vamos alimentar a alma dessas criaturas de poesia. Eu tenho uma amiga que é assistente social, nossa, de vida inteira, né? E ela construiu a política nacional, ela vem de lutas aguerridas contra a desigualdade social. Enfim, essa luta endurece às vezes o coração da gente. Em determinado, quer dizer, esse ano ela foi a Paraty, na Flip, aquela feira do livro. E ela voltou de lá e falou, sabe o que eu quero ser? Poeta. Eu fiquei tão feliz que ela começou a poetizar a questão social, mas trazer para a gente de uma forma como se fosse uma unção, colocando flores no altar de todas as almas que lessem, né, o que estava posto ali no Facebook. Então é isso que nós temos que ofertar. Poesia. Nós temos que aquietar as nossas crianças com música. Nós temos que parar de dizer não e desviar a atenção, mostrar outra coisa, para entender que ela não pode perder tempo em choramingar e ficar irritadiça com aquilo ali, às vezes se torna teimosa. Mostra para ela outra coisa. Às vezes aquela porta fechada, a outra se abre, com o maior amor que a gente possa. E ela continua, nada de oferecer um resultado, um restolho de inspiração. Não dá qualquer coisa para as crianças, não, o que resta. O que sobrou nas prateleiras de ideias rejeitadas para o mundo dos adultos. Vamos dar aquilo de qualquer jeito. O mundo já dá para eles. As coisas às vezes estão vazias. Vamos nós ofertar a outra face. Que sobre uma embalagem graciosa se dê empacotado
para a pequena alma infantil, que pode encerrar uma grandeza oculta aos olhos da carne. É preciso doar à criança o que de melhor nos escorrer do espírito, em estado de graça e simplicidade. Algo que possa servir para a vida toda e até mais além, eternidade afora. Eu não vou ler todo, porque eu teria que ler todos. Marquei vários aqui para ler. Mas eu não podia me furtar de oferecer a vocês esse trecho dela. E é isso que a gente tem que ofertar às nossas crianças, nossos jovens, às outras pessoas, às pessoas que a gente convive, o melhor da nossa alma, o melhor do nosso coração. Pode não ser o melhor que o outro espere. Às vezes as pessoas podem falar, poxa, Olívia, eu esperava de você isso, nesse dia você postou um negócio lá meio assim, sabe? Entender que a gente é humano, mas vamos nos esforçar para sermos humanos melhores, mais fraternos, mais felizes. Evangelizar é um ato de amor e o nosso tempo está avançando. O amor é o eterno fundamento da educação. Johann Henrique Pestalozzi, professor de Allan Kardec. Não, professor de Hippolyte Léon Denis Rivail. Eu coloquei lá no começo, eu sempre gosto assim, de colocar imagens, logicamente, que representem o que a gente está falando. 2 mãos carregando o planeta com o coração. E agora eu coloco várias mãos junto ao planeta. Lá atrás, éramos nós adultos ofertando às crianças um planeta melhor, deixando para eles. Aqui nós vamos dar condições para que eles construam junto conosco. E ele disse, o Deus de vossos pais de antemão te designou para que conheçais a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da tua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, Paulo de Tarso, por que te detens? Paulo havia perdido o amor da vida dele. Ela havia morrido. E ele ficou tão indignado que ele queria matar o mundo. E ele falou, eu vou matar o Ananias, que foi aquela alma linda que apresentou para a amada dele Jesus. E ele se imbuiu de tanta raiva que ao longo desse primeiro momento, ele torturou até descobrir onde estava Ananias. E foi para o deserto. Queria vingar a amada. Como? A única pessoa que ele amou na vida havia morrido por conta daquele nazareno? Como que ele não ia vingar? Ele, doutor da lei, tão conhecedor de todos os escritos. E ele, ao chegar no deserto, vê uma luz. E aquela luz o cega. E ele, sem enxergar, falou, o que está aí? Ele falou, ele ouve a voz, Paulo, por que me persegues? Ele falou, quem está falando? Sou eu, aquele a quem tu persegues. E naquele momento, com aquela vibração de amor, olha só, gente, o amor faz render quebrar qualquer dificuldade. Perante aquele amor, Paulo se jogou no chão, em prantos, e se entregou a Jesus naquele momento. E se entregou a Jesus naquele momento. E Jesus assim falou para ele, você está cego. Ele falou, estou cego. Vai para a cidade, Ananias vai lhe curar. Olha, aquele a quem ele ia matar, com resquícios de crueldade, foi o homem, ou seria o homem, que iria tirar aquela cegueira. E quando ele encontra Ananias, está relatado em Paulo e Estevão, que caíam como se fossem escamas dos olhos, escamas que cobriam o que ele não queria ver, e que naquele momento ele se entregava de corpo e alma. E ele relata lá, por que te detens? Por que a gente se detém frente aos ensinamentos de Jesus? Por que a gente se detém de falar de amor, de falar de Jesus, de amar mais, de abraçar mais, de perdoar mais? Por que a gente se detém? Por que a gente fica preso no passado? Endurecido dos nossos moldes? Tão frágeis, tão vencidos. Aí, olha. Naquele momento, Paulo de Tarso se tornou o maior educador de Jesus que a terra já viu. O primeiro grande educador depois do mestre,
né? Em nome do mestre, Paulo de Tarso. Momento de extrema grandeza para Saulo. Ouvia as primeiras notícias sobre Jesus e seus ensinamentos. Se tornou arauto da Boa Nova. E nós vamos furtar as nossas crianças, nossos jovens, de encontrarem Jesus? Quem sabe está no planejamento divino deles serem arautos da Boa Nova? Numa época que clama paz nesse planeta, que clama amor nesse planeta, que clama mudança, colorido, vida, flor, música, alegria. Com tantas e tantas crianças que sofrem, tantas e tantas crianças. Não nos esqueçamos que acredito que há 2 anos atrás, isso Divaldo relata numa palestra dele também, 100 e poucas meninas do Sudão, se não me engano, foram sequestradas da escola. A gente não sabe o que elas estão passando. Não vamos nos furtar a dizer para os nossos jovens sobre Jesus. Mas por que detemos? Por que não conseguimos compreender a extensão e a importância do trabalho a executar? Principalmente agora, nesse tempo de grande indiferença moral. Eu achei isso tão interessante, indiferença moral. É exatamente isso. A gente não tem mais vergonha das coisas, não. Não tem mais vergonha. As pessoas estão às claras, escrachadas. O desrespeito com o outro se tornou um objeto que eu não quero mais, eu descarto. Sem saber que nós somos eternamente responsáveis por tudo que cativamos, nem que seja numa noite. Devemos conhecer o valor significativo da evangelização como iluminação dos nossos desertos, das nossas cegueiras. O Espiritismo nos explica acerca da anterioridade do espírito ao corpo. Então diz para a gente o seguinte, aquela alma que ali está, ela já viveu, já se equivocou. Vamos observar as tendências dela, para a gente evitar que ela sofra mais. Mostrou para a gente que a morte não existe, que fala que as lutas pelas mais nobres aspirações são ideais para a vida de cada ser. A luta aqui na Terra não é para eu me tornar uma pessoa importante, não. É para eu transformar o caminho por onde eu andar. Nos ensina que ninguém progride sem enfrentar as lutas pessoais e que devemos enfrentar com resignação e coragem. Não é só passar pela dor, é passar com resignação e coragem. A religião espírita, Joana de Ângeles, dinamiza o interesse humano pelo seu autoaprimoramento. Eu achei isso lindo. O que é dinamizar? Dinamizar significa botar em movimento, e mais do que botar em movimento, botar no movimento potencializado. Dinamiza, bota força na nossa alma para que a gente se melhore, se autoaprimore. Só vou ler agora mais uns pedacinhos, que o nosso tempo está indo. Gente, foi difícil fazer esse estudo. Tem uns 400 slides aqui. Porque não dá, é muito difícil a gente botar dentro de um tempo. Mas eu tenho que limitar, porque é disciplina, disciplina e disciplina, né? Então, vamos ouvir um pouquinho de Valdo Franco. Ele foi entrevistado, ele respondeu isso aí sobre intuição de Joana de Ângeles. Ele não foi a Joana que respondeu. Então, assim, foi perguntado, como que os espíritos veem, no conjunto das atividades da instituição espírita, a tarefa de evangelização espírita infanto-juvenil? Como que os espíritos veem o nosso trabalho? A evangelização espírita infanto-juvenil é uma das primeiras atividades a serem encetadas como base para a construção moral do novo mundo. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. Olívia, falando, né? Foi a maior experiência que eu tive na minha vida em trabalho espírita, foi com a evangelização. É o que eu sempre amei fazer. Foi o que eu sempre gostei de fazer. E é isso, ó. É uma das primeiras atividades que todos nós deveríamos priorizar. Eu coloquei umas rosinhas aí, porque, né, ela não falou que a gente tem que ofertar um buquê de flores? Eu tenho que ofertar para vocês o que é melhor, né? E aí, pergunta novamente para Divaldo, qual o papel da evangelização espírita infanto-juvenil na expansão do movimento espírita no Brasil? Olha a resposta dele. Muito importante esse papel, graças ao trabalho preparatório
que se vem realizando há anos junto à criança e ao jovem. É que encontramos uma floração abençoada de trabalhadores na atualidade. Muito de nós, eu estou dando meu próprio exemplo, nos tornamos evangelizadores e fomos evangelizados. Então, na verdade, o que eles dizem é que muitos dos que estão tocando os movimentos espíritas foram evangelizados. Isso não significa, gente, quem não foi evangelizado não vai poder nunca, não é disso que a gente está falando. A gente está falando pontualmente desses que foram. Não é? Até porque, se a gente pensar, a doutrina espírita é uma doutrina muito jovem. Essa é a primeira encarnação, com certeza, de todos nós espíritas. Com certeza. Que tiveram o seu início sadio e equilibrado nas aulas de evangelização espírita, quando dos seus dias primeiros na Terra. Este ministério de preparação dos homens do amanhã facultará, preste atenção, ao Brasil tornar-se realmente o coração do mundo e pátria do Evangelho. Avaliemos. Isso significa que o mundo vai se tornar espírita? Não. Isso significa que o amor e o conhecimento, que não é nosso, que não é da doutrina espírita, que não é de Kardec, que é universal, que é divino, são leis naturais, imutáveis, vai se espalhar pelo planeta. E vai fazer com que o Brasil assuma, sim, a sua posição de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que ele já o é. Conforme a feliz ideação do espírito Humberto de Campos, por intermédio de Chico Xavier, no livro, enfim. A gente fala de amor. Eu queria cantar, mas não sou muito boa nisso. Essa música é muito simples. A gente ensina para pequenininho. Mas vou dizer, a gente ensina para grandinho também. Porque diz para a gente o seguinte: a maçã é vermelha, o céu é azul. O sol amarelo, no norte ou no sul. Como a nuvem que é branca, tudo tem sua cor. Então pode dizer de que cor é o amor. O amor não é verde, porque verde é o jardim. O amor não é rosa, que é a cor do jasmim. Então diz, por favor, de que cor é então? É a cor da bondade, caridade e perdão. O que é a evangelização, se não bondade, caridade e perdão? Então, a gente encerra. Evangelizar é um ato de amor, bondade e caridade. E deixa os bonequinhos aí dançando um pouquinho para vocês, deixando a nossa mensagem de amor, de carinho, de transformação desse planeta. Eu me sinto muito honrada de estar nesse momento, de ter sido convidada e ter aceito o convite, de estar nesse momento na Terra, participando dessa transformação, que eu faça merecer, e todos nós aqui estarmos novamente. Que diz que os mansos herdarão a terra. Agora que o nosso amor se expanda para que todos fiquem. Eu não quero eu estar, não quero só vocês. A gente quer que todos nós estejamos. Então que esse nosso amor, esse amor que pulsa em nós, com certeza cada um do seu jeito, cada um na sua quantidade de amor, que ele espalhe por onde nós passarmos, porque é o bem semeado que a gente vai colher o futuro. Muita paz, que Jesus nos abençoe muito, enormemente, e novamente a nossa gratidão pela honra de desenvolvermos tão relevante tema e aqui junto com vocês. Muito obrigada.